Essas aqui são as questões que a gente viu lá no... Como eu falei, algumas turmas chegaram a ver eu escrever essas questões lá no quadro, e aí eu trouxe de novo ela para vocês, certo? Então, a primeira questão aqui é uma questão que a gente vai calcular o potencial num certo local. A segunda era para calcular o trabalho e identificar se o processo é espontâneo ou forçado. A terceira questão ali, a gente vai identificar basicamente, para onde é que essa partícula naturalmente, espontaneamente vai. A questão 4, ela é um pouco baseada naquela ideia de capacitor que a gente viu no experimento, que a gente viu no computador, né? Teve os alunos que fizeram as simulações no computador e mostraram a parte do capacitor. E aí é muito importante que a gente entenda o que acontece dentro de duas placas carregadas. E por fim, uma questão muito clássica, que é você conseguir identificar qual é o ponto que está sob o maior potencial, baseado na direção do campo elétrico. Ok? Então, primeira questão aqui, galera. Nessa questão aqui, eu esqueci de colocar a distância, a diagonal ali, a metade da diagonal, para vocês calcularem mais fácil. Não tem problema, dava para calcular em função dessa distância, de A até P, de B até P, de D até P e até de C até P. É a mesma distância. Eu vou chamar só de Dzinho, tá? Dzinho. Então, assim, uma das formas da gente calcular é, literalmente, você vai calcular para aquele ponto P o potencial gerado por cada uma das cargas. Lembrando, né, que potencial ele é uma variável escalar, ok? Então, ele vai depender do sinal. Ele não tem aquela questão de setinha. Ele não tem direção, ele não tem sentido. Você pega o sinal, você joga e o valor que tiver lá, acabou-se. Ele é apenas um número, ok? Então, ele vai depender do sinal e do valor da carga que vai gerar esse potencial, assim como a distância também vai ser levada em conta. Essa aqui é a equação, né? A equação do nosso potencial. Então, V, que é o potencial, vai ser K vezes Q sobre R. O K é aquela constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona. E aí a gente vai calcular para cada uma dessas partículas em relação ao ponto P. Então, vai ficar K vezes Q sobre R, em que o Q vai ser a carga de A e R vai ser a distância de A até o ponto P. Como as distâncias são iguais, eu chamei de Dzinho, né? Aí vai ficar K é 9 vezes 10 a nona, Q de A é 1, que é 1 coulomb. Se você olhar aqui, ó, dados Q de A mais 1 coulomb. Então, aqui a carga vai ser mais 1. Lembrando que coulomb é a unidade no sistema internacional, então não tem o que modificar. É 1 mesmo e acabou-se. 1 positivo, né? Multipliquei aqui em cima, então o potencial de A é 9 vezes 10 a 9 sobre D. Ah, professor, mas sobre D, que coisa feia. Não tem problema, pô. Não tem problema. Eu não dei a distância, dava para calcular em função dessa distância. Depois eu vou colocar um exemplo se a distância tivesse algum valor. A gente vai fazer isso para os próximos pontos. Então, o potencial que B gerou vai ser K vezes QB sobre a distância entre a partícula B até o ponto P, que é o RB. Essa distância também é o Dzinho, né? A única diferença entre VB e VA, se você for olhar aqui, é porque a carga é diferente, né? A carga de QB é menos 2 coulomb. Então aqui vai ficar menos 2. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. Então, menos 18 vezes 10 elevado a 9 sobre D. Potencial de C, mesma coisa. A distância é igual, né? Dzinho, a distância entre C e o ponto P. A carga vai ser aqui, ó, mais 3 coulomb. Aí aqui em cima vai ficar 9 vezes 3, 27. 27 positivo, né? E por fim, o potencial que é gerado por D. A carga de D é menos 5 coulomb. A distância também é Dzinho. Aí lá em cima vai ficar menos 5 vezes 9, menos 45. O que é que você vai fazer agora? Você vai somar tudinho, meu amigo. Vai somar tudinho. V de A mais V de B mais V de C mais V de D.
Quando você somar isso aqui, 9 menos 18, mais 27, menos 45. Claro, com cuidado, né? Porque a notação científica deles são iguais. 10 a 9, 10 a 9, 10 a 9, 10 a 9. Se não fosse exatamente o mesmo padrão, a gente não teria como simplesmente somar. Ok, então eu somei tudinho. Isso aqui é uma fração, claro. É uma fração que tem o mesmo denominador, então é só somar os numeradores, né? Ó, o denominador é Dzinho, 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 Dzinho. Então, Dzinho continua, soma lá em cima. Por isso que eu consegui fazer. Vai ficar 9, 10 a nona, menos 18, 10 a nona, mais 27, 10 a nona, menos 45, 10 a nona. Deu menos 27. Então, a questão acabava aí. Esse é o potencial gerado por esse sistema naquele local. O que é, Maísa? Eu basicamente fiz o que aqui, galera? Eu calculei o potencial que cada carga gerava no local, naquele localzinho P. Então foi basicamente conta de padaria, tá? Foi só jogar os valores e depois eu somei tudinho. Ah, professor, mas tinha outras formas de se fazer isso? Tem, claro, tem outros bizus, mas a ideia oficial é essa. É você calcular o potencial em naquele ponto, né, que você está estudando, devido ao corpo A, ao corpo B, ao corpo C e ao corpo D, certo? Então foi basicamente isso que a gente fez, só substituiu na equação para cada carguinha dessa. Aí você pode me perguntar o seguinte, beleza, mas e a unidade? Calma. A gente só vai poder colocar unidade se essa questão ela não for mais literal. E aí vamos fazer o seguinte, imaginemos que essa distância ela fosse 1 metro. Metro é sistema internacional. A gente calculou aqui, Coulomb é sistema internacional, a constante K também é internacional. Então, quando eu substituir os valores, automaticamente o valor que vai me dar a resposta também vai ser internacional. Então, se a distância for 1 metro, então o Dzinho ali é 1, vai ficar menos 27 vezes 10 a nona sobre 1. Então, a minha resposta, a unidade da minha resposta também vai ser no sistema internacional. E a unidade de potencial no sistema internacional é volt. Então a resposta fica menos 27 vezes 10 elevado a 9 volts. Então, voltando, essa questão é muito clássica. A gente literalmente só tem que calcular o potencial naquele local que ele pedir devido a cada uma das cargas. Como é que ele poderia dificultar isso? Ele poderia colocar distâncias diferentes. Então, se a distância fosse diferente, aí você ia ter que lembrar um pouquinho como é que faz soma de fração, você ia ter que fazer umas continhas a mais de simplificação e tal. Nada que é complexo, né? Mas não ia ficar bonitinho que nem essa questão aí. Graças a Deus, Maísa. Inclusive, fico muito feliz, né, que Maísa está presente. Ok, deixa eu ver mais. Sim, acabou a questão aqui, tá, galera? Essa questão aí realmente é só jogar os valores e depois somar tudinho. Sim, uma coisinha, né? Vamos fazer uma comparação rápida aqui, ó. Potencial é essa equação aí, né? Potencial é um valor escalar, é um número que pode ser positivo, pode ser negativo, e a equação é essa. V é K vezes Q sobre R. E ela é muito parecida com a equação do módulo do campo elétrico. Campo elétrico é aquele vetor, né? Vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. E como é que calculamos o módulo? Aí vê que a diferença aqui, né? É só o que aqui o campo, o R, é ao quadrado, tá? Lembrando aí para você não confundir na hora do. Ah, vou usar a equação, esqueci, confundi, coloquei um R a menos, um R a mais. Cuidado, certo? Deixa eu abaixar o som aqui.
Então, beleza. Vocês sabem que aqui a gente tem muitas equaçõezinhas pequenas e acaba que elas se parecem. Então, quando você for trabalhar, toma cuidado. O ideal é você é, reescrever as fórmulas, você colocar tudo na cabeça, tá? A nível de vestibular, para você não esquecer nenhuma ou não confundir nenhuma. Essa questão 2 ela é bem legal, tá? A ideia é a seguinte: qual o trabalho realizado por uma partícula que tem uma carga mais um, coulomb positiva, né? Quando essa partícula se desloca de uma superfície equipotencial de menos 10 volts para uma de mais 10 volts. Esse processo é espontâneo ou é forçado? Primeira coisa, o que é uma superfície ou uma linha equipotencial? É uma superfície, é uma região que tem o mesmo potencial. Então, a partícula, ela para estar naquele local, ela não vai sofrer variação de potencial. E a gente vai lembrar aqui, ó, da nossa equação de trabalho, que tem a ver com variação de energia, que tem a ver com deslocamento, tem a ver com transferência de energia, né? Tem a ver com movimento, principalmente, da partícula, que para haver trabalho é esse W aqui, né? Para haver trabalho, a gente tem que ter diferença de potencial, que é o U. Esse diferença de potencial é o potencial inicial menos potencial final. Então, voltando aqui, ó. A superfície equipotencial é uma superfície que tem o mesmo potencial. Então, se uma partícula estiver flutuando nessa região, ela não vai sofrer variação de energia. Então, ela não vai nem perder, nem vai ganhar energia. Ou seja, é como se ela estivesse inerte. Certo? Nessa linha aqui. Claro, eu desenhei a linha, mas ela podia ser também, a gente não está vendo, podia ser uma superfície que entra no plano da tela. Mas beleza. Como é que a gente vai fazer para calcular o trabalho? Então, essa equação aqui, né? Trabalho é um QU. A gente sabe que a gente podia calcular simplesmente por aqui, e a gente pode interpretar o processo através do sinal desse trabalho. O único detalhe aqui é porque, como esse trabalho é um trabalho devido à energia potencial, eu acho que eu mostrei para algumas turmas que, no final das contas, a gente vai ter que considerar que essa diferença que é o U, que é o DDP, diferença de potencial, ela vai ser, ao invés de ser final menos inicial, ela é inicial menos final. É muito importante que você nunca esqueça disso. Quando você vai trabalhar com diferença de potencial, e isso vai valer para o ano todinho, ela sempre vai ser início menos o fim, certo? Porque ela está relacionada com uma energia potencial, e energia potencial a gente sempre trabalha, sempre estuda o processo dela como sendo o início menos o fim. Então, esse U, que é a diferença de potencial, a gente chama ela carinhosamente de DDP, mas também pode chamar ela de tensão. A maioria que trabalha nessa área chama de tensão. Então, tensão ou DDP, que é calculado dessa forma, a gente vai utilizar ela para podermos calcular, tá? E aí, ao a gente calcular, né, a gente vai obter um número, porque trabalho é energia, e energia é um número. Energia não é vetor, é número. O número pode ser positivo, pode ser nulo, pode ser zero. Se esse trabalho for positivo, quer dizer que a partícula está fazendo um movimento espontâneo. Quer dizer que ela naturalmente quer fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Você, para cair de um local, é só você ficar em pé em alguma coisa e simplesmente desequilibrar e você vai cair, naturalmente. É diferente de você ter que subir de um lugar para o outro. Subir de um lugar para o outro não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Então, para a gente, para energia gravitacional, a ideia é essa. De cima para baixo, geralmente é um processo espontâneo, e de baixo para cima é um processo forçado. No caso daqui, a gente vai trabalhar, primeiramente aqui, ó, com a ideia de que o trabalho, sendo positivo, é um processo espontâneo. Se ele for negativo, é um processo forçado. Então, vamos calcular a nossa carga, né? A nossa carga é mais 1 Coulomb.
Nosso potencial inicial, ele sai do menos 10, ó. Nosso potencial inicial é menos 10. E o final é 10. Então, inicial, menos 10, menos o final, que é 10. Menos 10 menos 10 é menos 20. Vezes 1 dá menos 20 joules. Ou seja, o nosso processo é negativo aqui, ó. Então, o processo forçado. Ok? Então, essa partícula ela teve que ser empurrada por alguém para que ela pudesse fazer isso. A gente sabe, né, que existe outras formas da gente poder interpretar isso sem ter que calcular o trabalho. E é aí que vem um detalhezinho que a gente vai ver agora. Quando a partícula é positiva, e isso é um fato, isso é empírico, isso é testado, o movimento espontâneo dela sempre vai ser do maior potencial para o menor potencial. Então, ela sempre vai querer sair do local de maior potencial para o menor. Eu já cheguei a provar isso para vocês também. Porque geralmente, quem tem maior potencial é uma carga positiva. E quem geralmente, não é obrigatório, e geralmente quem tem o menor potencial é devido a uma carga negativa. Então a carga, né, naturalmente, ela vai querer se afastar de quem tem o maior potencial, que é mais positivo, entre aspas, e vai querer se aproximar de quem tem o menor potencial, que teoricamente é mais negativo. Então esse aqui é o processo espontâneo. Quem é uma carguinha de prova positiva, ela naturalmente ela vai sair do maior para o menor. E aí, ó, espontaneamente, né, a gente vai ter aqui a carguinha positiva indo do maior para o menor, e forçada ela vai do menor para o maior. Beleza? Ok, mas e se a partícula for negativa? Aí é o contrário. Eu recomendo que vocês diz a definição de trabalho nesse assunto. Trabalho é a mesma coisa que vocês viram no primeiro ano. Trabalho, ele gera uma variação de energia. Ele também pode ser estudado como a energia que surge devido a uma força aplicada na partícula no decorrer de uma distância. Então, a ideia de energia do primeiro ano é a mesma ideia de energia que a gente está trabalhando aqui. Então, esse trabalho, que, como eu falei, pode ser positivo ou negativo, ele vai te dizer se o movimento da partícula é natural, é espontâneo, ou se ele é um movimento forçado. Tem alguém forçando ele a fazer aquele movimento. Então, no caso de uma partícula que é positiva, ela sempre vai sair do maior potencial para o menor. Se você pegar essa ideia, todo o resto fica fácil. Porque o resto é o contrário. Então, se ela... Ah, mas viu ali também, né? A gente viu o trabalho na parte de gases. Mas o trabalho aqui que a gente está analisando é mais... Tem a ver, claro que tem. Trabalho é variação de energia. Mas é observando como se fosse com os mesmos olhos que alguém do primeiro ano, quando vai estudar o trabalho que uma partícula faz quando ela sofre uma força. Uma força está fazendo ela andar, se deslocar. Então, ó, aqui o grande tchan se a minha partícula é positiva, ela vai querer sempre se deslocar do maior potencial para o menor, sempre. E aí, por consequência, se ela sair do menor para o maior, é porque o processo não é espontâneo, é porque o processo é forçado. Então, você não precisa decorar a segunda situação. Se você pegar a primeira situação, você já pega a ideia. Então, a gente pode relacionar sim com o campo elétrico. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Por enquanto, pega só a ideia de... primeiro, aquela ideia de trabalho que a gente calculou de fato. E eu acho que mais importante é essa aqui. Se você pegar essa ideia aqui, você consegue interpretar tudo, basicamente. Então, a minha partícula positiva, ela naturalmente vai querer sair do maior potencial para o menor. E se ela fizer o contrário, é um processo forçado.
Minha partícula negativa, ela vai fazer o oposto. O processo espontâneo dela é sair do menor para o maior. E o processo forçado dela é sair do maior para o menor. Então, se a gente voltar aqui para a nossa questão, a gente tem o que aqui? Uma partícula que é positiva, que está saindo de uma placa que tem um potencial menos 10, que é um potencial menor, para uma placa que tem um potencial mais 10, potencial maior. Então, ela é positiva e ela está saindo do menor para o maior. Isso é natural? Não, não é natural. Isso não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Então, você não precisaria calcular, você poderia interpretar a situação e você poderia já dizer, esse processo ele é espontâneo, esse processo é forçado. No caso da questão, é um processo forçado, certo? Claro, eu também pedi para calcular, né? O trabalho, que não é uma equação difícil, se você for. Então, essa ideia de você conseguir interpretar a espontaneidade, por que não pode ser espontâneo? Ele poderia ser espontâneo somente se a partícula fosse negativa. Esse processo que está acontecendo é uma partícula que é positiva e está saindo de um potencial menor para o maior. E uma partícula positiva, ela naturalmente quer fazer o quê? Ela quer ir do maior para o menor. Então, o espontâneo dela é ir do maior para o menor. Um exemplo da vida real de forçar essa partícula. Geralmente a gente trabalha com um campo elétrico externo para influenciar ela. Então, esse campo elétrico externo, independente dela, ia gerar uma força contrária. Geralmente seria assim. Pode ser até um campo magnético, na verdade, para gerar uma força sobre essa partícula para ela fazer esse processo contrário. Vou dar um exemplo real. A pilha recarregável. Vocês estudaram pilha lá em química. O processo natural da pilha é que os elétrons eles saiam do potencial. Os elétrons têm carga negativa, eles vão sair do menor potencial para o maior. Eles vão sair do lado negativo para o lado positivo. Só que quando ela faz isso, ela vai acabar descarregando. O que é que você faz para carregar a pilha? Você força ela aos elétrons andarem, digamos assim, no processo contrário. Então, quando você faz a pilha virar como é o nome? Eletrólito. Esqueci o nome. Que é o contrário da pilha, né? Tem a pilha, tem a eletrólise. São os dois processos. Então, a pilha faz de um caminho e a eletrólise é para o outro. Então, naquele processo ali, você está forçando os elétrons a irem para o caminho contrário. Você está recarregando a pilha. Mas quando você vai querer usar a pilha para alguma coisa, você vai querer que você encaixe a pilha e, naturalmente, o elétron passe de um lado para o outro e você consiga ligar o seu controle remoto, por exemplo. Então, o meu processo natural é que os elétrons saiam do lado negativo para o positivo. Mas para eu poder recarregar a pilha, eu tive que forçar a barra. Eu tive que fazer ela fazer o caminho contrário do que ela faria naturalmente. Beleza? Isso é um exemplo clássico aí. É uma questão de carregar a pilha. Denilson, caba safado. Beleza. Então, pegou aí a ideia, Túlio? Então, o processo real essa ideia de processo forçado ou não, seria a ideia da pilha e da eletrólise, que vocês viram lá em Química, com o tio Krebson. Então, se você pegar essa ideia de que a partícula positiva, naturalmente, vai do maior para o menor, você vai pegar todas as outras ideias e aí você pode interpretar as questões. Mais fácil, sem ter que calcular. Inclusive, para eu provar isso aqui, para as turmas que eu provei, eu tive que provar com sinal, com cálculo. Eu provei pelo cálculo de trabalho. Mas aí você não precisa provar para ninguém na hora do vestibular, entendeu? Você vai pegar só a ideia para interpretar a questão.
É porque assim, Shirley, geralmente, a não ser que você vá fazer vestibular para o ITA ou para o IME, geralmente questões de eletrostática, elas estão muito mais envolvidas com a parte teórica do que com a parte de cálculo, eletrostática. Então, se você for para a parte de eletrodinâmica, que é o próximo assunto, realmente tem as continhas. Mas agora, se você pegar o conceito, você consegue resolver a maior parte das questões que pode cair no vestibular, entendeu? Então, a verdade, no final das contas, o que importa mesmo nesse assunto não é que você saiba calcular, é que você saiba interpretar. Ok. Questão 3. Que horas são, hein? Beleza, 6 e... Tá, até as 7, pá. Ok. Vamos lá. Para onde se deslocará uma partícula negativa dentro de um campo uniforme com linhas equipotenciais horizontais, conforme a figura? Ok, vamos lá. Essas são partículas, são linhas equipotenciais horizontais, minha carga é negativa. Vamos relembrar, beleza. A carga negativa, ela naturalmente, espontaneamente, ela cai de onde para onde? Ela cai do menor potencial para o maior. Aqui, ó. Cadê você? A minha partícula negativa aqui embaixo, ó, ela cai naturalmente do menor para o maior. Beleza. Epa. Beleza. Então, para onde é que vai ser a direção que aponta do menor para o maior? Para cima ou para baixo? Para cima, né? Para cima, porque eu tenho aqui, ó, menos 10, menos 5, mais 5, mais 10. Então, os menores potenciais estão para baixo e os maiores potenciais estão para cima. Então, espontaneamente, minha partícula quer ir para onde? Ela quer ir para cima, certo? Então, ó, ela naturalmente vai fazer esse movimento espontâneo de ir do menor potencial para o maior. Então, já podemos afirmar que ela irá se movimentar no seguinte sentido, para cima. Acabou a questão. Mas tem outras formas, né, de a gente analisar a situação. E é aí que a gente vai entrar, que Caio comentou aí, sobre campo elétrico. Então, vamos olhar na próxima questão aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de campo elétrico. Então, questão 4. A questão 3 resolveu, tá? É para cima. Questão 4. Um capacitor tem duas placas carregadas, conforme a figura abaixo. Para onde aponta o campo resultante dentro delas? Analise no ponto P. Eu vou fazer melhor, eu vou analisar do lado de dentro e do lado de fora. Se liga. A placa de cima, ela é positiva, né? Então ela vai ter um potencial maior. E a placa de baixo eu coloquei ela negativa, então ela vai ter um potencial menor. Só um detalhe. Eu não escuto o 3, entendi. Repete, por favor, depois. O 3, rapidinho. A questão 3, basicamente a partícula negativa, então ela vai sair do menor potencial para o maior. Então ela vai querer sair dessa região aqui de baixo, aqui tem aqui é menos 5, menos 10, aqui seria menos 15, menos 20. São potenciais cada vez menores. E ela vai querer sair e lá para cima, porque lá em cima os potenciais são cada vez maiores. Então ela vai querer sair de onde? Ela vai querer ir de baixo para cima. Por isso que eu coloquei aqui, apontando para cima. Ela naturalmente quer sair do menor potencial para o maior. Com relação àquela plaquinha, a nossa placa, eu coloquei positivo e negativo para ficar mais claro. Mas, na verdade, o importante é que você tenha diferença de potencial. Não importa se as duas placas são positivas e negativas ou não. Se eu tivesse uma placa de mais 100 volts e eu tivesse outra placa com mais 50 volts, você tem um potencial maior e tem um menor. Se você tem um maior e tem um menor, você vai ter o quê? Você vai ter campo elétrico, você vai ter diferença de potencial, etc. Certo? Mas geralmente, quando a gente representa, para ficar bem claro, a gente geralmente coloca uma placa positiva e negativa, mas não é obrigatório, certo?
Bom, a placa positiva, ela tem uma carga positiva, então o campo que ela vai gerar vai ser um campo que vai ser, no ponto P aqui, ó, vai ser com certeza um potencial maior, que ele vai ser uma carga positiva. Já o campo que essa placa negativa vai gerar, desculpa, o potencial. Calma, eu vou pintar ele de azul, relaxa. A placa negativa, aqui de baixo, ela vai gerar campo, potencial que é menor que a placa de cima. Até porque a carga dela é negativa. Então, qualquer valor lá vai ser menor que o de cima. Então, placa de cima vai gerar um potencial maior, placa de baixo, potencial menor. Vamos verificar aqui, ó, para onde apontam as linhas de campo da placa de cima. A placa de cima, ela é positiva. A gente sabe que o quê? Que cargas positivas, o campo elétrico gerado por uma carga negativa é para fora ou é para dentro? É para fora. Então, eu tenho uma placa extensa em que ela vai apontar, ó, para fora, tanto para baixo, quanto para cima, quanto para a esquerda, certo? Ela vai apontar para fora. Aqui na lateral esquerda, você vê que tem uns formatos diferentes. Isso porque a gente tem a questão de que não é um objeto uniforme, né? Mas a ideia é essa. A ideia é que eu tenho uma placa positiva e que o campo elétrico que ela gera é para fora. Aqui dentro, nessa região aqui, para fora significa o quê? Para baixo. E aqui do lado de cima aqui, para fora significa o quê? Para cima, certo? Como a gente vai analisar oficialmente aqui dentro, então para onde aponta o campo elétrico gerado pela placa de cima? Ele aponta para baixo. Beleza. Agora vamos pensar na placa de baixo, que é negativa. Uma placa negativa, ela tem carga negativa, então o campo gerado é para fora ou é para dentro? É para dentro. Então vai ficar assim, ó. Observe, ó. Aqui, ó, para dentro. Aqui embaixo também, ó. Para dentro, para dentro, para dentro, tá vendo? Beleza. Vamos analisar nessa região entre as duas placas. É ela que interessa a gente, certo? Beleza. Eu tenho linhas de campo geradas pela placa de cima que aponta para baixo. Na placa negativa, eu também tenho na mesma região, no mesmo local, inclusive no ponto P, eu tenho linhas de campo que apontam também para baixo. Então, para onde é que vai apontar o campo resultante no ponto P? Ele vai apontar também para baixo. Se eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, você pode somar vetores. Lembra aí dos vetores? Se os vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, eles se somam. Se eles fossem ao contrário, eles tivessem sentidos opostos, eles iam se subtrair. Certo? Nesse caso aqui, fica muito claro que no final das contas, na região de dentro, entre as duas placas, o campo elétrico está apontando para onde? Para baixo. E isso nos dá uma informação muito importante mesmo. Esse tipo de linha de campo a gente chama de campo elétrico uniforme. Veja que o formato dele é bem bonitinho, são linhas retas. O campo elétrico uniforme ele é muito interessante. Por quê? Porque isso aqui que vocês estão vendo sempre vai acontecer. Toda vez que eu tiver uma região, uma placa com potencial menor e uma placa com potencial menor, desculpa, potencial maior, e uma placa com potencial menor, toda vez, sempre, forever, sempre, o campo elétrico resultante aqui dentro sempre vai apontar do maior para o menor. Aqui, ó, de uma forma geral, podemos afirmar que entre duas placas com potenciais diferentes, gera-se um campo elétrico que aponta do maior potencial para o menor potencial. Isso aí você já pode colocar no coração, certo? Então, o campo elétrico sempre vai apontar, o campo elétrico uniforme, sempre vai apontar do maior potencial para o menor. Sempre. Cadê a Adriele? Pergunta aí, pô.
Espero que vocês tenham gostado do meu desenho. Deu um trabalho danado para fazer. Parece até profissional, né? Ó, o desenhozinho que eu fiz. Cadê? Nenhuma dúvida, não? Bom, o fato é o seguinte. Pega essa ideia aqui. Campo elétrico, ele sempre vai apontar do maior potencial para o menor potencial. Pegou a ideia, você vai ser feliz. É automático, certo? Campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial. Maior para o menor. Vamos voltar para a questão 3. A gente podia interpretar ela. Opa! A gente podia interpretar. Eu errei aqui o negócio. A gente podia interpretar ela por essa análise de campo também. Ó, podemos olhar de outra forma essa questão, observando o campo e a força que está sendo exercida, né, sobre essa carga, fazendo alusão ao trabalho da força resultante. Então vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho placas, vamos pegar essas duas extremidades, uma placa menos 10 e a outra mais 10. Então, o nosso campo elétrico, ele vai apontar do maior potencial para o menor. É o roxinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nosso campo aponta do maior para o menor. Só que a minha carga é negativa. E aí você vai lembrar daquela equação que eu mostrei a vocês, ó. Força é Q vezes E, em que o sinal do Q é muito importante, porque vai indicar se a força aponta na mesma direção do campo ou na direção contrária. Como a carga é negativa, o campo vai ter direção contrária à força. Então, se o campo é do maior para o menor, como a carga é negativa, a força vai apontar ao contrário, de baixo para cima. Se a força que surgiu por causa do campo, ela é para cima, vai acontecer o quê? Essa partícula está sofrendo a força para cima. Então, ao sofrer essa força para cima, ela vai ser acelerada. Acelerada para onde? Para cima. Então, o processo espontâneo dela é para onde? Para cima. Então, essa é uma outra forma de você olhar a questão do campo elétrico, a questão de potencial, certo? Vamos para a última questão. E por que é importante a gente saber isso? Ela é bem simplesinha também, mas é muito comum cair em vestibular. Olha isso aqui. Ele não te deu o sinal, não te deu placa, não te deu linha equipotencial, não te deu nada. Ele só falou, ó, o campo elétrico aponta para a direita. Qual é o local, qual é o ponto em que o potencial é o maior? Qual é o ponto que a partícula vai estar sob o maior potencial? Beleza. Então a gente vai lembrar de uma coisa. Campo elétrico aponta do maior para o menor. E aí eu me dei o trabalho de desenhar linhas equipotenciais. Então, ó, ele vai sair do maior, que é a esquerda, para o menor, que é a direita. Então, se eu desenhar aqui as linhas equipotenciais, vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí fica fácil a gente perceber o seguinte: qual é o local que está submetido ao maior potencial? É o ponto 1. Acabou a questão. Então, o ponto 1 ele vai estar submetido a um potencial maior do que os outros pontos. Como é que você sabia isso? Você tinha que lembrar, você tinha que saber da relação entre campo elétrico e entre as linhas equipotenciais, de potencial maior e menor. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, pesquise campo elétrico uniforme. Tem algumas fórmulas, algumas continhas, tá? Eu não vou estar cobrando isso, jamais. Inclusive, não tenho a mínima ideia como é que a escola vai cobrar isso. O importante é que vocês pegaram a ideia. É essa ideia aí, certo? The end. Deixa eu ver quantos Pokémonzinhos eu tenho aqui. Caraca! Adrievelyn, ainda tô com dúvida no 4. Explica o ciclo de novo, beleza. Ah, por isso, eu acho que eu não olhei não, desculpa.
É porque eu esqueci de passar o... tá, deixa eu olhar aqui. Ainda com o 4 e o 5. Cadê o 4 e o 5? 4. Aí. Ok, então. Na região, dentro aqui, ó, da nossa placa, das nossas placas, veja aqui o campo elétrico gerado tanto pela placa positiva quanto pela placa negativa é para baixo. Então, o resultante vai ser para onde? Para baixo. Então, aqui dentro, os campos resultantes, ele sempre vai apontar para baixo. O campo resultante gerado tanto pela placa positiva quanto pela placa negativa. Certo? É só isso. Se você pegar essa ideia, aí você já pega a ideia de que o campo elétrico sempre vai apontar do maior potencial para o menor. Qual o valor das cargas na placa principal? Não precisa saber. Não precisa. Se você sabe que a placa de cima é positiva e que a de baixo é negativa, você sabe que o potencial de cima é maior e que o de baixo é menor. Se você sabe isso, você sabe para onde vai apontar o campo resultante. Se elas são iguais. Não, pô, elas não são iguais. Como assim? As duas placas são iguais? Não, pô. A de cima é positiva e a de baixo é negativa. Qual o valor? Não sei. Vamos dizer que o potencial de cima é mais 100 volts e o de baixo é menos 100 volts. Pronto. O de cima é positivo e o de baixo é negativo. Acabou-se. Aí, calma. Se as duas forem positivas, quem for mais positivo, né? Quem tiver o potencial maior, vai ser o potencial maior. Ah, mas e se forem iguais? Se for mais 100 volts em cima e mais 100 volts embaixo? Não tem campo elétrico resultante do lado de dentro. Então, a partícula que você botar lá, ela não vai sofrer nenhuma força. Letícia, tem que considerar o lado interno? Sim. Toda vez, 99% das questões que trabalham com campo elétrico uniforme, com placa de capacitores, sempre vai trabalhar com a parte interna das placas. Eles não estão muito afins de saber o que acontece do lado de fora. A mágica que acontece é do lado de dentro, certo? Então, do lado de dentro, sempre vai acontecer o quê? O campo elétrico vai apontar da placa maior para menor. Se elas forem iguais, como eu falei, não vai acontecer nada. O campo elétrico vai ser zero. Se você colocar qualquer coisa ali dentro, qualquer partícula, ela não vai se movimentar, não vai ter força nenhuma. Nem campo, nem força. Até porque, para você ter movimento de partícula, você precisa ter diferença de potencial. Com relação à questão 5, o grande tchan aqui foi você relembrar essa ideia que eu falei agora, que o campo elétrico, dentro de um campo uniforme, ele vai apontar do maior potencial para o menor. Então, o que eu fiz aqui? Eu vi o maior potencial, que é do lado esquerdo, e o menor potencial, que é do lado direito. E aí eu sei que se eu traçar as linhas equipotenciais, e é uma coisa muito importante, as linhas equipotenciais, elas sempre são perpendiculares ao campo. Sempre são perpendiculares ao campo. Certo? Se você for olhar também aqui nessa questão aqui, ó, na questão... Ó, essa questão 3 mesmo, eu desenhei o campo aqui, né? Cadê o campo? O campo tá para cá. E as linhas equipotenciais, elas são perpendiculares, fazem 90 graus. Se você olhar também aqui no linha equipotencial. Mas é fato, sempre assim, sempre acontece assim. As linhas equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo, sempre. Essa questão de usar essas relações diferentes com o experimento da gaiola, porque a bolinha fica parada. Vê só, a questão da gaiola é uma coisa que a gente chama de condutores extensos. E ali que acontece, tem outro nome para isso também, eu esqueci o nome.
Eu pedi eu coloquei alguns vídeos para vocês semana passada sobre gaiola de Faraday. O condutor extenso, ele vai fazer com que todas as cargas se distribuam sempre do lado de fora. No caso de... Eu lembro que falou que é potencial dentro... Ah, tá. No caso ali da gaiola de Faraday, o que acontece é que da superfície para dentro, ali, o que acontece é que o potencial é constante. Não existe diferença de potencial. Vê. Aqui, ó. Aqui, para ter campo elétrico, eu tenho que ter o quê? Um potencial maior e um potencial menor. Se eu tenho diferença em potencial, eu tenho campo elétrico. No caso lá, o que a gente tem? A gente não tem diferença de campo elétrico. Lá, vamos dizer que aqui seja a gaiola, tá? Aqui é a lateral esquerda da gaiola e aqui é a lateral direita da gaiola. Eles não têm diferença. Aqui é um valor e aqui é o mesmo valor. Então, lá dentro, não vai haver... O que vai haver, na verdade, é um campo... Desculpa. Não vai haver campo elétrico. Por isso que não tem movimento de partícula dentro da gaiola de Faraday. Então, o potencial é constante. Vamos dizer que seja 100 volts. Aqui é 100, aqui, em qualquer local aqui dentro é 100, e aqui à direita também é 100. Então, o potencial é constante. Só que, por ser constante, não tem campo elétrico. As setinhas vão botar para ver. No caso da gaiola de Faraday, não vai ter setinha. Não vai ter. Porque, assim, é como se fosse assim, de fato. Como se eles se anulassem, né? Tudo aponta para dentro e ele se anula. É tipo isso. Como se fosse isso. É isso, galera. Se vocês pegarem essas ideias, né? Colocar no coraçãozinho, fica fácil para resolver as questões. Porque você muitas vezes não vai precisar nem calcular. É só você interpretar, ver para onde vai apontar, para onde vai ser... Qual vai ser o processo espontâneo. E aí você consegue resolver a questão. Pô. Vamos lá. Dilatação, galera. Dilatação térmica. Ok. 5 questõezinhas aqui eu passei para a galera. O pessoal que é de terceiro ano vai relembrar que é muita continha, né? Dilatação não é difícil, mas são muitas continhas de padaria que o cara tem que fazer, ok? Primeira questão. Deixa o chat aí, pô. Tá de boa. Dá para ler as coisas e tá valendo. Vamos lá. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia. Lá. Considere o caso dos trios de trem de aço, cujo coeficiente é o alfa, igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Identificar as variáveis que ele está comentando, né? Para poder jogar na fórmula corretamente. Então, ali, ó, coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, ele deu. T0, temperatura inicial, 10 graus Celsius. E L0, comprimento inicial, 30 metros. Quanto aumentaria seu comprimento? Então, o que ele está querendo saber aí é o quê? Aumentar o comprimento é a dilatação, né? O quanto dilatou esse trilho aí de trem, certo? Quando esquentou. Só lembrando, né, que por esquentar, ele vai dilatar, né? A estrutura cristalina dele vai se expandir e aí a distância entre as partículas vai aumentar e o comprimento vai aumentar. Se você esfriasse, ia acontecer o quê? Ia acontecer o contrário. Ele ia contrair, né? Ia diminuir o seu tamanho. E aí ele quer saber essa dilatação para uma temperatura final de 40 graus Celsius. Beleza, a nossa equação famosa, né, da dilatação é essa aí. ΔL igual a L0 vezes alfa delta T. Importante, por que a gente usa essa equação? Porque a gente vai estudar dilatação em apenas uma dimensão.
A gente estuda ela não é porque as outras dimensões não existam, mas é porque essa dimensão, o comprimento, é a mais importante. Então, existem casos em que você vai estudar a dilatação do comprimento, a linear. Existem casos que a superfície é o que importa, que é a superficial. Existem casos que a dilatação do objeto inteiro é que importa, a dilatação em 3 dimensões, que é a volumétrica, certo? Então, nesse caso, a gente tem um objeto que tem uma dimensão muito maior que as outras, o comprimento. É um trilho de trem. Então, o que vai importar a gente é estudar somente a dilatação na direção do comprimento. Beleza. Eu vou utilizar essa equação aí. Você vai jogar os valores. L0, como já está aqui, ó, é 30. O alfa, 11 vezes 10 a menos 6. Temperatura final é 40, né? Lembrando que ΔT é T final menos T inicial. Então, a T final é 40, menos T inicial, que é 10, beleza? Substitui os valores, fiz as minhas continhas de padaria. Então, vai ficar aqui, ó, 40 menos 10 dá 30, 30 vezes 30 de cabeça, 900. 900 vezes 11 dá 9.900, vezes 10 a menos 6. Você pode simplificar, né, e colocar em notação científica, vai ficar 9,9 vezes 10 a menos 3. Aí vem o grande tchan. Qual é a unidade que eu estou trabalhando? Unidade essencial. Eu calculei as coisas aqui porque as unidades já estavam tudo certinho, mas tem que ter cuidado. O coeficiente alfa, ele vai me dizer qual vai ser a unidade de temperatura que eu vou usar. Ó, aqui, ó, grau Celsius menos 1. Ou seja, temperatura, eu vou usar aqui unidade. Grau Celsius. 10 graus Celsius, 40 graus Celsius. Tá tudo certinho? Tá. Beleza. Comprimento. Eu utilizei o comprimento inicial em 30 metros. 30 metros. Se eu utilizei aqui, ó, L0, 30 metros, a minha resposta do ΔL vai ser em que unidade? Metros também. Se esse L0 fosse milímetros, qual ia ser minha unidade do ΔL? Milímetros. Centímetro, minha unidade do ΔL, centímetros. Então, tem que ter cuidado para você não se confundir, não confundir as unidades, certo? Então, L0 estava em metros, meu resultado foi em metros. 9,9 vezes 10 a menos 3. No caso, também tem um detalhe, né? É uma questão com alternativas múltiplas. E aí, ele resolveu escrever 99 vezes 10 a menos 4. Essa notação científica, ela está correta? Não, não está. Mas ele colocou desse jeito e é isso mesmo, certo? Você verificou que é a mesma coisa. 9,9, 10 a menos 3. É a mesma coisa que 99 vezes 10 a menos 4. Então, é a letra C, certo? Você identifica que é a letra C. Mesmo que o padrão não seja aquele que você calculou certinho. Mas é isso. Outra coisa importante que a gente pode lembrar, algumas pessoas decoram, algumas pessoas não decoram, certo? É direito de vocês. ΔL, ele é comprimento final menos comprimento inicial. Então, se você precisa, tem questões que ele pede o comprimento final. Então, para você calcular o comprimento final, você pode utilizar esta equação, ΔL, resolve, depois usa outra equação, ΔL, L final menos inicial. Aí você acha o comprimento final. Essa é uma forma, 2 etapas. Ou, e aí é direito seu, você decora esta outra equação, que é um desenvolvimento da primeira equação, em que você pode calcular direto qual é o comprimento final. Eu não faço isso, certo? Porque eu acho que é muita fórmula para decorar. Eu acho que é melhor você resolver essa primeira e depois faz ΔL, L final mais inicial. Mas aí é uma coisa de vocês, fica à vontade, certo? Geralmente cursinho, o pessoal bota muito o aluno para decorar as equações. Vocês que sabem, tá? Questão 2. Essa questão ela é muito legal. De uma forma ou de outra, eles sempre estão colocando uma abordagem parecida. Para quem não sabe, essa estrutura aqui é uma estrutura que aparece muito em termostatos. Um termostato é um instrumento elétrico
que ele consegue parar um circuito elétrico através da distorção, da dilatação dessa estrutura aqui, e aí ele permite que o nosso equipamento não queime, porque numa certa temperatura isso aqui vai esquentar, ele vai dilatar, vai deformar, e aí o equipamento vai parar de funcionar por causa desse termostato, certo? Então ele é como se fosse, ele é um tipo de disjuntor. Disjuntor é uma coisa, né? E o termostato é outra. Ele vai parar o equipamento, só que ele vai parar o equipamento, ele vai parar o equipamento devido à temperatura. Então, beleza. Como é que ele funciona? Ele é uma lâmina bimetálica. Então, são duas plaquinhas que estão engastadas, estão presas aqui na lateral, aqui, ó, lateral esquerda, e eles são, tipo, pregados, são colados, pregados, amarrados, certo? E aí ele fala, ó, é uma lâmina feita de cobre, a parte de cima é cobre e a parte de baixo é alumínio. Ele deu o coeficiente dos dois. Aí ele fala assim, ó, uma das partes não pode deslizar sobre a outra, porque elas são presas, certo? Elas têm uma forma de ser amarradas. Então elas não deslizam. Na parede. Se a temperatura 27 graus, ela está assim, horizontal, ele quer saber qual vai ser a afirmativa correta na condição aqui que ele falar. Ok. Vamos imaginar duas situações. Primeiro, o alumínio ele tem maior coeficiente, certo? Aqui, ó, do cobre é 1,4, 10 a menos 5, e o alumínio é 2,4, 10 a menos 5. Então, o alumínio tem um coeficiente de dilatação maior. Significa o quê? Que o alumínio, quando esquentar, vai dilatar mais, e quando esfriar, ele vai contrair mais. E aí, vamos pegar duas situações. Imagina que eu pego o sistema e eu esfrio ele, certo? Eu diminuo a temperatura dele. O que vai acontecer? O alumínio ele vai contrair mais e o cobre vai contrair menos. Já que o alumínio vai contrair mais, o que vai acontecer é que a dimensão dele vai diminuir, certo? E vai diminuir muito mais do que o cobre, fazendo com que a estrutura envergue. E ela vai envergar para onde? Para baixo. Isso aqui é uma situação, como eu falei, muito clássica, certo? Lembrando que ele também fala, né, que é uma estrutura que não desliza. Então, quando o alumínio ele diminui seu tamanho, o que ele vai fazer? Ele vai se dobrar. Ele vai se dobrar para a direção dele e vai puxar o cobre com ele, certo? Agora, imaginemos que eu vou esquentar agora. Quando eu esquento, o alumínio ele vai dilatar muito mais. Quando ele dilatar muito mais, o que vai acontecer é que ele vai empurrar o cobre e o cobre vai ser contraído. E aí acontece que ela vai se deformar para cima, certo? Vai se deformar para cima. Então, eu tenho aqui duas situações. Vamos ler as alternativas, né? Letra A, sempre se curva para baixo a estrutura quando muda a temperatura. Não. Se esfriar, nesse caso, vai dilatar, vai se curvar para baixo e se esquentar, vai se curvar para cima. B, sempre se curva para cima. Não. Letra C, curva-se para baixo se a temperatura for maior que 27 e para cima se for menor. Letra D, curva-se para cima se a temperatura for maior e para baixo se for menor. Vamos olhar aqui. Ele vai se curvar para baixo quando a temperatura for menor. Ele vai se curvar para cima quando a temperatura for maior. Então, qual vai ser o caso aqui? Para baixo, temperatura menor. Para cima, temperatura maior. Letra D de dado. O que acontece com questões desse tipo é que pode ser que na questão lá, eles vão. Como é que eu digo? Eles podem colocar materiais diferentes, tipo latão e cobre, latão e chumbo. Eles podem também colocar em posições diferentes. Mas essa questão, esse equipamento, ele é muito falado a nível de vestibular, a nível de SSA, a nível de vestibular, tá? É muito clássico. Então pode ser, com certeza que caiu a questão sobre essa na vida de vocês, tá? Vou tomar um cafezinho aqui rapidinho. Então, letra D.
Questão 3. Essa questão 3 é legal, porque você pode resolver ela é teórica, certo? E ela é muito importante, porque dilatação superficial é um assunto que tem uns detalhezinhos. A gente fez experimento de dilatação superficial, não sei se vocês lembram, que eu esquentei lá naquela boca de fogão, e aí, quando eu esquentava aquele anel lá, o anel esquentava, e aí desculpa, a esfera esquentava e ela não passava pelo anel. Se o anel esquentava também, aí passava tranquilo. Então, aqui é justamente a ideia de você estudar a dilatação da superfície, especialmente quando ela tem um furo lá no meio. Eu peguei essa imagem aqui na internet para explicar a vocês uma coisa. Uma estrutura aqui com a superfície, uma chapa qualquer, imagine que ela tem aqui um furo no meio, tá? Quando você esquenta ela, o que vai acontecer é que a placa dela, a placa vai aumentar, ó. Aqui ele está mostrando o processo. Você vai aumentando e vai aumentando também a dimensão dela, né? Mas também, ó, observa aqui, ó, o furo aqui no meio, ele também está fazendo o quê? Ele também está aumentando. Ao fim, o que é que você vai ter? Vai ter uma estrutura igual que ele fez aqui, ó. A inicial era essa aqui, ó, de dentro, e esse furo de dentro, e a final é essa parte de fora com esse furo de fora. É importante, então, a gente saber que o furo também vai esquentar, também vai dilatar da mesma forma que a placa, como se fosse do mesmo material. Eu acho que eu não coloquei questão sobre isso aqui, mas como é que você faria para calcular? Você ia calcular a dilatação referente à superfície da placa normal, você ia calcular a dilatação referente ao furo, como se ele fosse feito do mesmo material. E depois, para você saber o quanto dilatou, vocês vão subtrair uma da outra. É só isso. Calcula um, calcula o outro, e depois subtrai. Essa é a superfície que realmente ficou no final. O que realmente dilatou. Pessoal, vocês estão conseguindo me tirar do sério, tá, galera? Então para com esse negócio aí, fica de boa. Se não quiser assistir minha aula, deixa rodando aí pelo menos. Vai tomar um sucozinho aí, vai comer um cuscuz, vai assistir uma novela, vai assistir a live de Raça Negra, tá? Então vamos lá. Questão 4. Essa questão aqui, ela é um pouco complexa, eu acho que é essa, Mas ela não é complexa porque o assunto é difícil. É porque ela vai ter um tchan aqui de trabalhar com as unidades. Se liga numa coisa aqui, galera. Ele fala assim, uma chapa metálica de área 1 metro quadrado sofre aquecimento e dilata 0,36 milímetros quadrados. Olha já o negócio acontecendo, ó. Metro e milímetro, certo? Com a mesma variação de temperatura, um cubo de mesmo material, com volume inicial 1 decímetro cúbico, dilatará quanto? Vê, agora ele botou decímetro. E no final, as alternativas ele colocou em milímetro cúbico. E agora, como é que a gente vai fazer? Pessoal, dilatação da superfície, tá? Eu tinha uma placa de área a zero. Quando dilatou, essa parte cinza escuro aí é justamente a dilatação, tá? Qual é a equação que a gente usa? A área a zero é 1 metro quadrado. A dilatação é essa aí, 0,36 milímetros quadrados. E aí aquela coisa, ó, mesma variação de temperatura, mesmo material. Podemos relacionar os coeficientes de dilatação de cada dimensão. Isso é outra coisa importante. Antes de colocar a equação e começar a calcular, vê só, ele está pegando uma placa e está esquentando ela. E depois vai querer saber o que acontece com um cubo que tem o mesmo material.
e que sofre a mesma variação de temperatura. Então, ΔT é igual para os dois casos e o material também. Só que quando você trabalha com dilatação superficial, você não usa o coeficiente alfa, você usa o coeficiente beta, coeficiente de dilatação superficial. E quando é volume, é o cubo, você não usa mais o beta, você usa o gama, coeficiente de dilatação volumétrico. E aí tem uma relação muito importante aqui que vocês têm que decorar mesmo. O coeficiente superficial beta é 2 vezes alfa. Alfa linear. Superficial é 2 dimensões, é 2 vezes alfa. O gama é volumétrico, 3 dimensões. Então ele é 3 vezes alfa. E aí, para você relacionar gama com beta, é só você fazer um joguinho rápido aqui de substituição. Você vai ver que a relação entre o coeficiente volumétrico e o superficial é gama é 3 sobre 2 vezes beta. Essa relação, obviamente, ela só vale para o ensino médio para estruturas que são homogêneas, tá? São estruturas que são homogêneas e que têm mesmas propriedades nas mesmas em todas as direções. Se for um objeto que tenha propriedades diferentes para direções diferentes, você não pode fazer isso, que não é o caso do ensino médio. Aqui eu tenho o nosso cubo, né? E ele só falou que o volume inicial era 1 decímetro cúbico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: as alternativas elas estão em milímetro cúbico. Isso significa que eu vou ter que, o ideal, né, é transformar tudo isso aí, todas as unidades, para milímetro, ou milímetro quadrado, ou milímetro cúbico. Porque, naturalmente, a tua resposta, quando tu for calcular o ΔV, ele vai estar em milímetro cúbico. Você não vai ter nenhuma confusão mental com as unidades. Então, se liga, ó, a área inicial era 1 metro quadrado, certo? Como é que eu faço para transformar isso para milímetro quadrado? Metro para milímetro são 3 casas para a esquerda. 1 milímetro é 1000 milímetros. 3 casas. Só que como é ao quadrado aqui, ó, aí eu acho que eu passei até uma dica para vocês. Então são 3 casas, só que é ao quadrado, vezes 2. Então, para eu passar isso aqui para milímetro quadrado, você vai ter que andar quantas casas? 6 casas. Eu recomendo trabalhar com notação científica. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 6. Então eu faço isso aqui, eu faço assim, certo? Rapidamente, para transformar em minhas unidades tranquilamente. Então 1 metro quadrado virou 1 vezes 10 a 6 milímetros quadrados. O volume estava em decímetro cúbico, ele tem que passar para milímetro cúbico. Decímetro para milímetro são 2 casas. Decímetro, aí vai centímetro, milímetro. Só que como é ao cubo, aí você vai andar quantas casas? 2 vezes 3 casas. Ou seja, 6 casas. Então o volume inicial vai ser 1 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos. Primeira coisa que a gente tem que saber, como eu quero calcular o ΔV, eu vou precisar saber quem é o coeficiente para poder calcular ele, certo? Então eu vou calcular o meu beta, que é o coeficiente, substituindo os valores. ΔA é 0,36, que ele falou, é a dilatação. A área inicial é 1 vezes 10 a sexta, que está em milímetros quadrados. O ΔT eu não sei, mas isso não me importa, ok? Então eu vou calcular e eu vou deixar o meu beta em função desse ΔT aqui. No final você vai ver que vai cortar, não adianta, eu não estou nem aí para ele. E aí eu achei esse beta. Beleza, mas para eu calcular o ΔV, a variação de volume, eu tenho que usar o gama. E aí eu tenho que usar aquela relação. 3 sobre 2 vezes beta. Gama é 3 sobre 2 vezes beta. Substitui valores. Então gama é 5,4 vezes 10 a menos 7 sobre ΔT. Então esse é o meu gama. Agora eu posso calcular o meu ΔV. ΔV é V0 vezes gama ΔT. V0 é 1 vezes 10 a sexta. O gama é esse valor feiozinho. E aí você vê ó, que o ΔT que estava aqui embaixo, ele vai cancelar, vai simplificar com o ΔT que está aqui em cima. Então ele não vai me interessar, eu só vou ter que calcular esse pacotinho aqui. Ó. Então qual vai ser minha variação de volume? É só calcular esse valor aí, que vai dar 5,4 vezes 10 a menos 1,
milímetros cúbicos ou 0,54 milímetros cúbicos. Qual é a parte mais importante aí? Saber transformar as unidades. A unidade, o ideal é que você trabalhe com as unidades das alternativas, certo? É uma das prioridades, você trabalhar com a mesma unidade da alternativa, mantenha esse padrão para que você não tenha nenhuma complicação depois. E a outra coisa, que eu acho que é uma novidade para vocês, já que não deu tempo da gente ver, é essa relação aqui, ó, a relação dos coeficientes, que permite que a gente relacione a dilatação linear, superficial e a volumétrica. Veja que a equação em si, ela é igual, tá? Ó, esse formato, ΔV igual a V0, gama ΔT. Esse formato, ele é o mesmo tanto para linear, quanto para superficial, quanto para volumétrico, certo? Última questão aqui. A gente vai comentar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos e aí a gente vai finalizar, tá? Se liga. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado em um estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Considere desprezível a variação de volume do tanque. Ele quer saber quanta gasolina vai derramar. Primeira coisa, galera. Bom, então, 60 litros é o quê? É o volume inicial. 10 graus Celsius, temperatura inicial. 30 graus Celsius, temperatura final. Esse coeficiente é o coeficiente de dilatação volumétrico dos líquidos, no caso da gasolina. Líquido, ele dilata praticamente igual a sólido, com relação ao cálculo, certo? É praticamente igual. Ele quer o nosso cálculo de volume dilatado, derramado, ele vai dilatar e vai derramar em litros. Antes da gente calcular aqui, eu só queria comentar com vocês uma coisa que vocês viram, né, no YouTube, que é a questão de que quando você dilata um líquido, o recipiente também vai dilatar. Então, a dilatação que você percebe do líquido, a gente chama ela de dilatação aparente, que é a dilatação que você acha que ocorreu. A dilatação aparente, ela na verdade, ela vai ser a dilatação que o líquido sofreu menos a dilatação do recipiente. Porque como o recipiente também dilata, então o fluido, por exemplo, ele não vai derramar da mesma forma, já que ele vai aumentar um pouco também. Então a dilatação aparente vai ser justamente essa, a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. A equação é a mesma de sempre, tá? No caso da questão, ele falou que o recipiente não vai dilatar, então quer dizer que a dilatação aparente ela é igual à real. Então é só calcular mesmo, ΔV igual a V0, gama ΔT, certo? Então a gente vai simplesmente jogar os valores. Volume inicial 60, coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 3. A variação de temperatura é 30 menos 10. Você vai multiplicar ali, vai dar 1.320 vezes 10 a menos 3, que dá 1,32. O meu resultado está em litros, por quê? Porque o volume inicial estava em litros. Então a minha resposta vai ser em litros. Então dilatou quanto? Dilatou e derramou quanto? 1,32 litros. Então é isso. O grande tchan aqui no caso, como ele falou que o recipiente não dilatava, ficou mais fácil. Mas aí a consideração que se faz é essa, que o líquido, quando ele dilata, o recipiente também dilata. Então, o que você acha que ele dilatou nada mais é do que a dilatação real que o líquido sofreu, menos a dilatação que o recipiente que continha ele também sofreu. Então, o que você acha que ele dilatou é essa diferença, tá ligado? No caso da questão, não tinha essa diferença, porque ele considerou que o recipiente não dilatou. E aí você fez a continha de padaria, jogou os valores, achou o resultado e acabou a questão.